Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o Vale do Paraíba. Esse vídeo aqui vai falar um pouquinho sobre a história do Vale do Paraíba Paulista, um pouquinho dos seus aspectos culturais, um pouquinho das suas tradições e das relações, dos ciclos econômicos que moldaram, que nortearam a vida do Vale Paraibano. Vamos comigo. Pois bem, o Vale do Paraíba está localizado entre as serras da Mantiqueira e também a Serra do Mar, e abrange os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A história desse vale remonta ao período colonial brasileiro, quando a região vai desempenhar um papel estratégico nos ciclos do ouro e principalmente no ciclo do café. A partir do século XIX, o cultivo do café torna-se a principal atividade econômica do Brasil, não apenas do Vale, atraindo investimentos que vão envolvendo a paisagem, transformando as cidades, transformando a vida das pessoas que aqui viviam e atraindo também muitas pessoas para esta região. Temos aqui nessa imagem uma foto do Rio Paraíba do Sul, tirada na cidade de Aparecida. Foi aqui nessas águas onde foi encontrada a imagem da Santa de Nossa Senhora Aparecida, que vai dar início a uma história de devoção, sendo essa a padroeira do Brasil. Uma curiosidade que vale destacar aqui, que em 1717, ano que é encontrada essa imagem pelos pescadores, Aparecida pertencia ao município de Guaratinguetá, ou seja, a imagem de Nossa Senhora Aparecida e todo esse início de devoção, de fé católica, inicia-se no município de Guaratinguetá, apenas 2 séculos depois que vai surgir o município de Aparecida. Hoje, o município, né, onde fica o Santuário Nacional em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, que recebe de 12 a 13 milhões de turistas por ano, movimenta a cidade, gerando riqueza, gerando renda para as pessoas. Vamos começar falando mais incisivamente do Vale do Paraíba em relação aos bandeirantes, né? Os bandeirantes que eram exploradores, que eram aventureiros, responsáveis por expandir o território brasileiro, desrespeitando, indo além daquilo que impunha o Tratado de Tordesilhas. Os bandeirantes saíam do Planalto Paulista, de onde hoje é a capital, São Paulo e região metropolitana, e iam entrando pelo interior adentro. Conforme eles iam avançando pelo interior, eles foram moldando a paisagem e influenciando na cultura local, inclusive, né, deixando aí as raízes que formam a cultura do Vale do Paraíba, por exemplo. Os bandeirantes eles saíam em busca de metais preciosos, né? Os portugueses nunca se contentaram em não ter encontrado o tão desejado ouro, por exemplo. E os bandeirantes tiveram um papel importante nesse processo de descoberta de ouro nas Minas Gerais. Também tinha como objetivo a preação de indígenas, ou seja, a captura de indígenas, trazendo esses para ser vendidos como escravos nos núcleos urbanos. Então, a presença do bandeirante vai deixar marcas históricas e profundas na região, impactando todo o processo de desenvolvimento e de colonização do país, da então colônia. O desenvolvimento econômico, as expedições bandeirantes são fundamentais para a expansão territorial, como eu já citei, e para a formação da identidade cultural do cidadão do Vale do Paraíba. Aqui temos algumas imagens, seriam bandeirantes descansando, bandeirantes aqui com índios, né, já escravizados, e é importante destacar que conforme os bandeirantes iam andando, eles sentiam a necessidade, precisavam descansar, então foram surgindo pousos, desses pousos foram surgindo vilas, essas vilas foram construídas igrejas, essas igrejas deram início à formação de grandes núcleos urbanos. Então, o Vale do Paraíba, por exemplo, tem muitas cidades que surgiram dessa ação dos bandeirantes. Tá ok, galera? Pois bem, encontrado o ouro nas Minas Gerais, agora esse minério extremamente valioso e tão desejado pela coroa, pelo governo português de então, tinha que sair das Minas Gerais e ir para o Rio de Janeiro, de onde ele era enviado para a Europa. Ele passa então pelas chamadas estradas reais, estradas que são construídas, né, aproveitando aí as trilhas, os caminhos abertos pelos bandeirantes, com a ajuda dos indígenas, muito importante citar isso, os indígenas que foram tão maltratados, muitos mortos em guerras violentas, em lutas violentas,
foram também os responsáveis por ajudar a abrir esses caminhos, devido ao seu conhecimento das florestas, das matas, dos perigos que eram enfrentados. Pois bem, esse ouro então volta por essas estradas reais, e aí são dois caminhos: o caminho novo da Piedade, esse aqui, né, que sai de Minas direto ao Rio, e tinha o caminho velho. Esse caminho velho, ele passa pelo Vale do Paraíba e vai até o Porto de Paraty, no estado do Rio de Janeiro. E ele é enviado para o Porto do Rio, que lá ele era enviado agora para a Europa. Então a estrada real ela vai ter um papel relevante no vale, pois vai servir como um importante caminho para o transporte de riquezas durante todo o período colonial. Essa via histórica vai ligar a cidade de Ouro Preto em Minas Gerais ao estado do Rio de Janeiro, e uma delas vai passar pelo vale. Então as cidades do Vale do Paraíba hoje, muitas delas contam com esse monumento aqui, ó, esse monumento com o símbolo ER, de estrada real e a coroa aqui em cima, né? Então o Vale do Paraíba foi um caminho para os bandeirantes encontrar o ouro, foi caminho também para o ouro seguir para a Europa sustentar os luxos da corte portuguesa. E então vale, e isso gera um movimento intenso de pessoas, desenvolvimento de cidades, porque a cidade de Ouro Preto, Diamantina, enfim, esse Vale do Ouro aqui, ele precisa ser abastecido com alimentos, com mercadorias, com insumos, com ferramentas. Então começa a surgir um comércio para abastecer essas regiões. E esses comerciantes também passam aqui pelo Vale do Paraíba. Temos, né, Sorocaba um pouquinho, não no Vale, mas foi uma grande cidade onde haviam feiras. E aí tem a questão do tropeirismo, as tropas que passavam para lá e para cá, desenvolvendo atividades econômicas ligada ao grande ciclo que era a questão do ouro. Então a estrada ela foi utilizada principalmente para o transporte de ouro e diamantes que eram oriundos de Minas Gerais, mas também tinha essa função de servir de base, de apoio, de ligação para que as necessidades das minas fossem atendidas. Economia cafeeira, aqui é muito importante, porque o Vale do Paraíba ele desenvolveu importantes papéis em diferentes momentos da história do Brasil, mas o mais intenso, o mais significativo, talvez tenha sido o desenvolvimento da economia cafeeira no Vale do Paraíba. A introdução do café aqui vai marcar uma grande transformação na região. No século XIX, nos anos 1800, o café torna-se o principal produto, a principal cultura do país, desde ainda da colônia e agora já no período imperial, e vai impulsionar o crescimento de cidades. A mão de obra aqui ela é amplamente formada por escravizados que atuavam nessas fazendas cafeeiras, e isso gera os impactos sociais, né, que todos conhecem, infelizmente, das mazelas da escravidão, extremamente negativos, mas que ainda perduram no Vale do Paraíba, infelizmente, né, a desigualdade social, toda essa questão de marginalização do negro, também está presente no Vale do Paraíba. E isso é fruto desse processo histórico, desse processo de escravização de pessoas para trabalhar nas fazendas de café. Aqui duas imagens, uma, né, trabalhando nos pés de café aqui, e a outra aqui à esquerda seria a secagem de café. Observa-se que precisava de muita gente mesmo nessa atividade, uma atividade bem manual. Então, precisava-se de muitas pessoas, muita mão de obra, predominantemente de escravizados. A economia do café, ela vai gerar essa desigualdade, vai gerar né, essas injustiças todas, mas também ela traz muitas riquezas aqui para o Vale. O Vale passa a ser a principal produtora de café do país e alimenta aí praticamente todo o mercado internacional. Então, a monocultura do café, a monocultura foi uma coisa muito ruim. Por quê? Porque o café ele vai entrar em decadência no Vale. A forma como as lavouras eram feitas, a questão, né, da má utilização do solo, isso prejudicou muito a fertilidade aqui, fazendo com que o café deixasse de ser, no final do século XIX, um produto atraente para essa região. E aí veio a competição das terras roxas, do oeste paulista, do norte, do hoje Paraná, e o vale entra em profunda decadência.
Inclusive, Monteiro Lobato, ele vai escrever um livro chamando o Vale e as cidades históricas de cidades mortas, quando ele então trabalha como procurador, né, no município de Areias. Entretanto, esse café proporcionou muita riqueza, proporcionou muito luxo. Aqui temos duas fazendas históricas no Vale do Paraíba, Boa Vista, Resgate. São fazendas que recebem turistas, que recebem pessoas que estejam interessadas em voltar no tempo, porque é uma volta ao tempo. A Resgate está muito preservada no seu interior, essa fazenda amarela aqui embaixo, vale muito a pena. Ela possui uma igreja dentro da própria fazenda com altar, é muito bacana. A Fazenda Boa Vista é utilizada, né, pela Globo, por exemplo, foi utilizada em mais de uma oportunidade para gravações de novelas de época, tem todo um sistema de recepção de turistas, é muito bacana, eu já tive a oportunidade de visitar ambas, acho que vale bem a pena, é um passeio histórico, passeio cultural, um momento de lazer muito bacana para se fazer em família. Temos também outras duas fazendas aqui que mostram a importância e a pujança que foi a atividade de cafeicultura no Vale, a Fazenda Coqueiro, Bananal também, a Paudalho, essa em São José do Barreiro, o Paudalho fica à beira da rodovia, é fácil acesso, então aconselho muito a fazer essas visitas. As fazendas que eu mostrei anteriormente, Resgate e Boa Vista, ficam também em Bananal, então aí um final de semana com a família, acho que é muito bacana para professores que queiram levar aluno para contextualizar o período colonial, o período imperial, o ciclo do café. É uma aula de campo e tanto, eu já tive a oportunidade de fazer algumas, é muito significativo para os alunos. Seguindo adiante, temos aqui ainda na questão dos recursos oriundos do café, é permitido que se construa as ferrovias, né? Então, a estrada de ferro vai ter um papel extremamente importante no desenvolvimento dessa região, porque ela vai escoar a produção de café do Vale até o porto do Rio de Janeiro, de onde ela vai à Europa, o café vai à Europa. Então, a rodovia Dom Pedro II, hoje chamada de Estrada de Ferro Central do Brasil, foi construída com recursos oriundos do café, com a ajuda de todo o conhecimento técnico dos investimentos ingleses, belgas. Aqui temos duas imagens de um trem moderno, né? Não é um trem de época. E aqui à direita, uma das estações ferroviárias da época, que eu acho que talvez seja mais preservada aqui no Vale do Paraíba, a estação ferroviária de Guaratinguetá. Hoje é utilizado aqui pela Secretaria da Educação, a curso de formação de professores, a Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, de sede de Guaratinguetá, fica aqui. Então, esse prédio, além de estar preservado, ele tem uma utilidade pública, uma utilidade social. Então, parabéns aí para a cidade de Guaratinguetá, que consegue preservar uma parte da nossa história. Então, quem está passando pelo centro de Guará, vale a pena passar ali, fazer uma visita. Também, eu acho super bacana essa estação. Eu, né, sou professor em Guaratinguetá, então eu, volta e meia, estou frequentando esse espaço e você se sente realmente viajando no tempo, e é muito bacana ver esses monumentos preservados, né? Então, aqui a estrada de ferro, né, também vinda com recursos do café, da atividade de cafeicultura, que foi muito forte, repito, aqui no Vale do Paraíba. E aqui, café e literatura. Então, há uma relação entre o ciclo do café e da literatura que vai contribuir para a preservação da memória, para a preservação da história dessa região, para que a gente possa compreender como que essa formação identitária e cultural do Vale do Paraíba se deu. Então, se você vai falar do Vale Paraibano de hoje, tentando compreender e entender como que se formou essa sociedade, essa cultura, como que se dá as suas relações, você tem que voltar no café. Então, café e literatura são duas coisas que se coadunam, que andam juntas. As obras literárias vão se tornar importantes testemunhos de uma era, vão se tornar parte do patrimônio cultural do Vale. Seguindo adiante, pessoal, a gente tem aqui ainda falando de café e literatura, a literatura da época, né, dos anos 1800, começo dos 1900, vai refletir como era a vida nesses cafezais, né? Vai falar da exploração do trabalho
de pessoas escravizadas nas fazendas, vai falar das festas tradicionais, das lendas, dos mitos que surgem nessa vida da roça, nessa vida do campo. Então, a febre do ciclo do café vai trazer para o Vale do Paraíba uma literatura muito fértil. Autores como Monteiro Lobato, Rui Barbosa, Luiz Azevedo vão abordar em suas obras a temática cafeeira, né, que são projetadas na sociedade. Eu já citei aqui do Monteiro Lobato, no seu livro, né, Cidades Mortas, mas depois ele vai se dedicar à literatura infanto-juvenil e vai falar da cultura caipira, vai falar, né, da tia Anastácia, da Dona Benta, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, são personagens que se relacionam com a cultura vale-paraibana, por exemplo. Tá? E, seguindo em frente também, a redescoberta do patrimônio, né? Falando um pouquinho dessa redescoberta aqui, é voltar no tempo, é voltar no passado, através, né, dos vestígios, dos documentos que foram e são produzidos referente a essa época. Então, o ciclo do café e a literatura vão estar intrinsecamente relacionados, uma coisa leva a outra, quando se fala de Vale do Paraíba, pois foi durante o auge da economia cafeeira, lá nos anos 1800, que a produção e o comércio do café passam a ser temas centrais na vida da região, e por que não do Brasil? Porque a riqueza da colônia portuguesa, do Império Brasileiro, falando mais do período imperial, estava aqui no Vale do Paraíba. Cidades como Bananal, como São José do Barreiro, Areias, foram extremamente importantes e influentes nas decisões, inclusive políticas, do Estado brasileiro. Então, essa realidade vai influenciar os poetas, os escritores locais. Eles vão retratar em suas obras a cultura, as tradições, os desafios que eram enfrentados por toda a sociedade durante esse período. Chegando no final já, galera, a gente tem aqui, ó, a preservação do Vale do Paraíba. E é fundamental para que a gente possa... Essa preservação ela é essencial para o quê? Que possamos compreender o nosso passado, para que podemos entender a nossa identidade, qual é o nosso legado cultural, e também erguer as raízes dessa região. Então, é necessário, é extremamente importante que a gente possa preservar a história do Vale do Paraíba. E é uma forma também de honrar as raízes das pessoas que lá viveram, que lá construíram esse vale. Então, fortalecer a identidade cultural, que garanta assim, uma riqueza patrimonial muito grande e que possa ser apreciada e compartilhada por gerações futuras e também por gerações contemporâneas que hoje não conhecem essa história. Aqui temos duas cidades, dois centros históricos, de Areias e de Bananal, né? Areias foi onde Monteiro Lobato trabalhou, Bananal foram das 4 fazendas que eu mostrei aqui, 3 ficam lá. Então são cidades que viveram um auge muito importante e significativo. Que infelizmente veio o declínio e as cidades tiveram que se reconstruir, demoraram um pouco, mas hoje acho que a questão do turismo histórico, do turismo ecológico, a própria agricultura, a pecuária, enfim, tem atividades que são desenvolvidas nessa região, estão trazendo novas oportunidades. Mas quando veio o ciclo do café, elas entraram, sim, em uma decadência muito vertiginosa e que trouxe sérios problemas para as pessoas que ali viviam e vivem. Temos também outro aspecto extremamente importante na cultura vale-paraibana, a religiosidade. A religiosidade, que é uma característica muito forte no período colonial, ela veio trazida junto com os portugueses, foi imposta aqui na colônia, né, como era na época, e a partir de capelinhas se tornaram igrejas, as maiores das cidades aqui foram surgindo. Então, toda igreja, toda a cidade aqui do Vale do Paraíba, você vai encontrar uma igreja no seu centro. E as tradições religiosas vão moldar, vão estruturar as relações sociais das pessoas, né? Então, a religião predominante no Vale ainda hoje é o catolicismo, mas, claro, hoje a gente vive um outro tempo, várias outras religiões convivem harmoniosamente, e assim que deve ser, mas a religião católica, ela vai moldar a identidade cultural dessas pessoas e influencia muito ainda hoje. São inúmeras festas religiosas que fazem parte da vida local, da vida social das pessoas, né? Aqui eu trouxe uma só para vocês, que é a Congada de São Benedito. As congadas são celebrações religiosas. Eu acho extremamente importante citar e falar da festa de São Benedito, das congadas, as cavalarias de São Benedito.
São celebrações que ocorrem em várias cidades do Vale do Paraíba, homenageiam, né, o São Benedito, o Santo Negro, e que tem origem nas tradições culturais afro-brasileiras e também indígenas, as congadas, os dançarinos, vestidos com trajes muito coloridos, coroados, com penas, que fazem uma série de coreografias, de rituais, de som, de música, de tambores, instrumentos de percussão, nos remete ao quê? A cultura afro-brasileira, a cultura africana, esses coloridos, esses instrumentos, as coreografias com reis e rainhas, são elementos da religião afro-brasileira que foram permitidos em certos momentos pelos senhores de escravos, a fim de tentar, de alguma forma, amenizar, que não houvesse tantas revoltas. Então, o escravizado ele se usou, né, de celebrações da fé católica para incorporar e poder manifestar também as suas crenças, as suas religiões, adorar os seus deuses. Então, essas festividades representam o quê? A rica diversidade cultural e devoção religiosa do Vale do Paraíba. Aqui tem uma imagem da Congada de São Benedito, que ocorre ali por volta do mês de abril em Aparecida. Uma congada que atrai milhares e milhares de pessoas, e hoje eu tive a oportunidade também de apreciar essa festa. É de uma riqueza cultural imensa, absurda. Então, o Vale do Paraíba também tem como característica a religiosidade, a fé, e essa religião, essas crenças todas moldam as culturas e as relações das pessoas. Não é só a congada, tem a folia de reis, tem a festa do divino. Então, é uma região que tem muita fé. Um outro aspecto importante é a música caipira, a música com viola. Vários festivais, encontros ocorrem, né, na região do Vale. Aqui eu citei um também do município de Guaratinguetá, segundo o festival Sertão Caipira, isso que já aconteceu, viu, galera? Então, a música caipira, por exemplo, é uma manifestação artística que está ligada à região Vale Paraibana, modas de violas, catiras, que ressoam por todo esse vale, pelas montanhas, transmitem histórias de amor, mas também de saudade, de simplicidade, do dia a dia da vida no campo. São festas tradicionais como a Folia de Reis, por exemplo, festas juninas, vão celebrar a religiosidade, a união, a vida em comunidade. Como eu falei, a religião ela vai estruturar muitas relações sociais, vai moldar a cultura, o calendário de festas, por exemplo, de muitas cidades. E aqui, praticamente encerrando, falar um pouquinho de cultura caipira e aquilo que nos atrai muito, né? Que é a questão da culinária. A cultura caipira do Vale do Paraíba, paulista, é um rico tesouro enraizado nas tradições e na história dessa região. Essa cultura é um reflexo da vida do campo, da vida rural. Isso é muito importante da gente citar, né? Essas influências que o campo tem vão moldar a identidade dos habitantes de lá ainda hoje. E aqui eu tenho 5 receitas muito apreciadas no Vale do Paraíba: o bolinho caipira, aquele bolinho que é feito com carne seca, ou às vezes também com carne moída. Temos o içá, essa iguaria. O içá é uma formiga, uma herança indígena. Os indígenas, os povos puris, por exemplo, que habitavam essa região, extintos, eles, né, tinham esse hábito culinário que foi passado até os dias de hoje. Então, o içá é extremamente apreciado aqui na região do Vale do Paraíba. Chega nos meses de outubro, novembro, que ocorre a tal queda do içá. Na verdade, ele não cai, ele sobe do formigueiro para cima. E é caro, galera. Tem gente que paga realmente um valor considerável aí por essa iguaria. Costelinha de porco, a carne de porco, né? O porco está tão ligado também à cultura caipira, muito presente na culinária Vale Paraibana, frango caipira com quiabo, né? Aquele frango que é criado ao ar livre, não é confinado, não é acelerado o processo de engorda dele, então ele tem uma carne mais saborosa, uma carne muito apreciada. E a paçoca, tão tradicional nas Semanas Santas, a paçoca com banana, né? Então reúne-se as famílias ali próximo à Sexta-feira Santa para produzir a paçoca e compartilhar depois. Então isso são características, são elementos da cultura caipira. Não, o Vale não é só isso, o Vale é muito mais. Mas aí a gente vai ter que precisar fazer mais vídeos para não ficar tão extenso, tá bom, galera? Uma hora a gente volta aqui para falar de mais, a gente pode falar do tropeirismo, enfim, tem mais elementos aí do Vale do Paraíba e da cultura caipira que vai moldar a sociedade Vale Paraibana, tá bom? Então, galera, é isso aí. Bom trabalho aí para quem quer estudar, quem quer aprender um pouquinho sobre o Vale. Até mais, tchau, tchau.